Ok, dando continuidade, a gente estava falando de produto vetorial, né, ou produto externo, no caso A para B. Bom, o valor, a magnitude do produto vetorial de A para B, ele é a área que descreve o paralelograma desse produto. Portanto, se esses dois vetores forem paralelos, ok? Se A e B forem paralelos, eu não obtenho área nenhuma, ok? Bom, era só para finalizar, né, a aula sobre vetores ali. Bom, do ponto de vista de componentes, então a gente descreveu algumas opções para trabalhar com vetores, mas é, isso pode ser detalhado quando eu coloco os vetores no sistema cartesiano, ok? Bom, por exemplo, eu posso escolher um sistema de referência, no caso cartesiano, x, y, z, e cuja direção e sentido para o eixo x é chamado de versor x, ok? Unitário. Mesma coisa para y e z. Então eu tenho um sistema de referência e os versores referentes a este sistema, né? Bom, então eu posso, por exemplo, se eu fosse descrever o vetor A, esse vetor A ele teria uma magnitude AX na direção X, uma magnitude AY na direção Y e uma magnitude AZ na direção Z, ok? Então isso seria uma representação no sistema escolhido para esse vetor A, ok? Então, a x, a y, a z são componentes de A, ok? São projeções de A nos eixos cartesianos, ok? Então, eu teria uma quantidade AX na direção X, ok? Positivamente e assim por diante. Então, é uma forma de representar as componentes de um vetor num dado sistema. Isso é importante porque muitas vezes um vetor ele está ou num eixo, ou num plano, ou em três dimensões. Então, três dimensões. Então, é conveniente tratá-lo das suas componentes, porque daí eu consigo operá-lo sem cometer nenhum erro, ok? Aqui está um pouco apagado, mas imagine que aqui é o eixo X, aqui é o Y e aqui é o Z. Então eu tenho uma quantidade AX para cá, uma quantidade AY para cá e uma quantidade AZ. Cada uma na sua direção e sentido. E isso são as componentes do vetor A, que é este daqui, ok? Bom, eu posso somá-lo, assim como eu fiz anteriormente, né? Então a soma seria ax na direção x mais a y na direção y mais a z na direção z, tudo isso somado com o vetor b. O vetor b também escrito por bx na direção x, by, bz, ok? Para economizar fala aí. Bom, na direção e sentido x, ok? Eu tenho a soma de A e B. Então eu vou agrupar AX mais BX na direção X e depois agrupar os outros termos também para Y e para a direção Z, ok? Então eu somo as componentes semelhantes, certo? Quando se trata de uma multiplicação, então eu vou ter A que multiplica o vetor A, e aí a multiplicação do Azinho vai ser sobre as componentes, no caso a x, a y e a z, ok? Então isso é uma multiplicação por escalar. Bom, também posso fazer uma multiplicação por um vetor, que a gente chama de produto interno, certo? É o que a gente já viu, só que agora decompondo o vetor. Então, como eu disse, o meu vetor A
tem essa forma de decomposição, o meu vetor B tem essa forma de decomposição. A diferença é que agora estou fazendo um produto interno, ok? Bom, então eu vou... normalmente a gente faria esse por esse por esse e esse por esse. Daí depois pega o segundo termo, multiplica por todos também. Bom, é isso que a gente faz, só que tem que considerar o seguinte: sempre que eu fizer x por x, versor x por x, ok? Eu obtenho 1, certo? Porque eles estão na mesma direção. E toda vez que eu multiplicar qualquer combinação que seja diferente, x por y, x por z ou y por z, isso dá zero, ok? Então a multiplicação acaba ficando só entre os termos de mesma direção e sentido, ok? Bom, então ficaria como resultado ax bx na direção x, x, que dá 1. Então fica ax bx. AY BY na direção YY, mais AZ BZ na direção ZZ, ok? Tudo isso me dá um número, certo? Onde AX e BX são números. Então o produto interno de dois vetores continua me dando um escalar mesmo que eu faça a decomposição dos componentes, ok? Bom, se eu fizer o produto interno pelo mesmo vetor, no final das contas eu teria ax vezes ax, então ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az. Isso nada mais é do que o teorema de Pitágoras em 3 dimensões, ok? Se vocês notarem, é o teorema de Pitágoras em 3 dimensões. Bom, assim como eu posso fazer o produto interno, eu posso fazer também o produto externo. O produto externo seria A produto com B, e então a estrutura é semelhante. Eu escrevo o vetor A, faço o produto vetorial representado por um x, vezes o vetor B. Bom, até aí tudo bem. Como que a gente faz? Bom, quando eu faço o produto vetorial de x por x, y por y ou z por z, isso dá zero, porque toda vez que eu faço o produto vetorial de dois vetores paralelos, isso me dá zero, ok? Mas quando eu fizer de x para y, regra da mão direita, vai me dar z. Se eu fizer y para z, vai me dar x. Se eu fizer z para x, vai me dar y, ok? Tem um círculo famoso que é mais ou menos o seguinte: imagina que isso está dentro de um círculo. Se eu fizer na direção anti-horária, tem x para y dá z, y para z dá x e z para x dá y. E o contrário dá sempre o negativo. Por exemplo, x para z dá menos y. X para z dá menos y no sentido horário. Ok? É uma regrinha, então eu posso fazer todas essas 9 operações, que seria esse por aquele e aquele por aquele, só que levando em consideração essas condições aqui, ok? Ou a forma mais fácil é calcular o determinante, que a gente aprende lá no ensino médio, certo? Eu tenho o versor x, versor y, versor z. Na segunda linha eu coloco as componentes do vetor, do primeiro vetor, e na terceira linha eu coloco as componentes do terceiro vetor. E aí eu faço a multiplicação das diagonais e subtraio das outras diagonais inversas, ok? No caso aqui, um exemplo, eu tenho 2x mais 3y e eu tenho b 4y mais 5z. Jogo na minha matriz. Para facilitar, repito as duas primeiras colunas. Aí eu vou fazer essa multiplicação aqui. X vezes 3 vezes 5, daí mais y vezes 0 vezes 0, mais z vezes 2 vezes 4. Depois eu subtraio tudo e venho ao contrário. Eu venho x vezes 0 vezes 4, aí eu venho
y vezes 2 vezes 5 menos z vezes 3 vezes 0. No final das contas, eu obtenho como resultado x que multiplica 15, que é esse daqui, 3 vezes 5, 15. Na direção y, eu vim para o lado de cá era 0, quando eu vou para o lado de lá eu tenho 10, 2 vezes 5. E na direção z, para o lado de cá 2 vezes 8, mas quando eu vou para o lado de lá tem um 0, sobra 0. Então no final das contas eu fico com um vetor que é A, que é 2x mais 3y, e o vetor B, que é 4 na direção y e 5 na direção z, sobra 15 na direção x, menos 10 na direção y, mais 8 na direção z, ok? Então, o produto vetorial usando as componentes do vetor, ou eu faço pela matriz, ou eu faço multiplicando diretamente essa quantidade, mas lembrando das regrinhas para os versores, ok? Bom, isso a gente já, como eu disse, já viu no ensino médio, ok? Bom, Bom, continuando aqui. Bom, os vetores ele tem posição, deslocamento e separação, ok? A localização, como eu disse, pode ser descrita pela projeção dele, né, em x, y, z, quanto que vale, né, esses valores. E geralmente eu descrevo um vetor partindo da origem. Então, por exemplo, quando esse vetor R termina neste ponto, x, y, z, e inicia em 0, 0, 0, esse vetor é chamado de vetor posição. Então, a partir do eixo cartesiano que eu escolhi, esse vetor me indica, termina em uma determinada posição x, y, z. Por isso, ele é chamado de vetor posição, ok? Então, o meu R, ele tem uma quantidade x na direção x, ele tem uma quantidade y na direção y, uma quantidade z na direção z, ok? E, né, como a gente sabe, o tamanho dele vai ser a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado, ok? Bom, que é a distância a partir da origem até o ponto x, y, z. Então, este é o meu vetor posição, certo? Bom, para facilitar, eu posso escrever para esse vetor posição um versor unitário. Esse versor unitário nada mais é do que o vetor dividido pelo seu tamanho, né? Então, eu tenho 10 na direção R dividido por 10, acaba sobrando só 1, né? Então eu fico com um vetor unitário, certo? Se eu deslocar, né? Se eu deslocar o vetor unitário, o vetor deslocamento, desculpa, de bem pouco, ok? Então eu posso descrever esse deslocamento como sendo, como sendo dl, que é igual a dx na direção x, mais um dy na direção y, mais um dz na direção z, ok? Bom, isso é o vetor deslocamento. Como que eu posso escrever meu vetor deslocamento, certo? Bom, eu tenho o vetor separação, que seria um vetor que descreve a distância entre outros dois vetores, ok? Por exemplo, se eu tiver um vetor R' e um vetor R, essa distância entre esses dois pontos, desses dois vetores posição, vai ser R menos R', ok? Então esse é o chamado vetor separação, ok? Bom, como a gente vai dar nome para ele, não importa tanto, né? Importa que a ideia de que esse vetor que aponta da posição do vetor R' até a posição final do vetor R é chamado de vetor separação, ok? Dá um pause aí, continuar depois.